Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 26 de abril de 2023. Começa agora o Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 2 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto neste número. Ou você tem uma outra opção para enviar esta mensagem para você participar aqui do nosso telejornal, que é através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto mesmo. E você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Se você apontar com a câmera do seu celular para este QR Code, já aparece uma mensagem no seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Primeira parte da 23ª reunião ordinária é dedicada às deliberações da 12ª Conferência Municipal de Saúde. Após quase 3 horas de leitura, CPI que apura supostas vantagens indevidas para prorrogação de contratos, aprova relatório e encaminha para votação no plenário nesta quarta-feira. Projeto de lei do vereador Marcelo Silva propõe desconto no IPTU a contribuintes em troca de material reciclável. E pesquisador da Unicamp encontra rocha formada há 600 milhões de anos que indicam que Campinas já fez parte do oceano. Não perca no Giro Ambiental de hoje. E a gente abre a edição de hoje com as notícias aqui da metrópole de Campinas. E olha só, com o apoio da FEAC, a Apascamp adquiriu aparelhos modernos de audiometria para a realização de mais exames e, com isso, diminuir a fila de espera. O projeto Acelera Saúde Auditiva é uma iniciativa promovida pela Apascamp, a Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas, em parceria com a Fundação FEAC, e foi criado para diminuir o tempo de espera por testes de audiometria nos serviços públicos do município. Viviane Machado, coordenadora do programa Mobilização para a Autonomia da FEAC, explicou como surgiu a ideia. Nós identificamos, alguns relatos de pessoas que estavam aguardando pelo exame, inclusive nos procuraram e também aí a gente veio validar com a Apascamp, qual era o prazo, que tempo que estava demorando para as pessoas acessarem esse diagnóstico. A gente sabe que no período de pandemia muitos serviços de saúde tiveram esse impacto, de atenderem somente casos de urgência, então nós viemos validar a demanda. Foi aí então que a gente identificou que realmente a fila estava em torno de 2.000 pessoas, aguardando em torno de 2 anos para o atendimento. Isso também foi validado junto à Secretaria Municipal de Saúde, então a gente entendeu que era uma demanda importante do município. Com o programa, foi possível adquirir novos equipamentos. A capacidade de exames que serão entregues pela Apascamp será superior ao que era realizado antes da intervenção do projeto. A gente entende que o primeiro direito da pessoa é a um laudo. Então, a gente sabe que o exame de audiometria, muitas vezes, ele é a primeira porta para investigar outras questões também, outros diagnósticos. Então, a gente entende que, a partir do momento que a pessoa tem um laudo, um diagnóstico correto, ela vai acessar direitos, benefícios. Então, é só a porta de entrada para outras questões. Então, a gente entendeu que, a partir do exame, a gente teria até dados para o município de quantas pessoas, de fato, aguardariam posteriormente por um aparelho, quantas pessoas precisariam entrar em outras demandas de tratamento, de benefícios. Então, a gente entendeu que precisaria primeiro investir aqui no diagnóstico, no laudo, para a gente aí ter ciência das outras demandas que surgiriam a partir disso. O exame de audiometria é indicado para avaliar a capacidade auditiva do paciente, ou seja, quando existem suspeitas de anormalidades. Anila Roncolato, coordenadora da Apascamp, comentou sobre o assunto.
Essa parceria ela foi firmada entre a Pascamp e a Fundação FEAC, quando eles perceberam que a fila de espera estava muito grande, por conta da pandemia, que todos os centros de saúde, as unidades de referência de otorrino, ficaram voltadas para essa atenção à Covid. Então, mas só que ao mesmo tempo as pessoas continuaram tendo zumbido, continuaram perdendo a audição e ficaram ali na fila parada. Então, em junho, mais ou menos, do ano passado, a gente estava em torno de 2.000 pessoas aguardando pelo exame na cidade. Então, daí a FEAC veio junto com a Pascamp nessa proposta. Eles forneceram para a gente tanto a compra dos equipamentos, quanto também o financiamento mesmo, onde a gente pôde aumentar a carga horária dos funcionários da Pascamp. E com isso, que a gente liberava para a prefeitura em torno de 100, 115 exames, a gente conseguiu liberar 250 durante 6 meses. Então, com isso, a gente conseguiu girar muito essa fila. A fila continua existindo, porque sempre terá pessoas com problemas auditivos chegando aos postos de saúde. Mas antes, quem esperava até 1 ano pode ser atendido em 40 dias. Eu acho assim que a parceria foi muito, muito benéfica para a gente, tanto em termos do equipamento quanto nessa diminuição da fila, porque para a gente era uma angústia, uma tristeza, na verdade, quando a gente abria e olhava o encaminhamento, nossa, o senhor está esperando há 1 ano na fila, tô. Então assim, a perda de audição já tinha piorado, o zumbido já tinha piorado, já estava associando com questões emocionais, ficando em estado depressivo. Então assim, a gente que trabalha na fono, nessa parte da reabilitação, do atendimento, era muito triste ver o quanto que eles estavam esperando. E hoje a gente pegar o encaminhamento do paciente que passou com o médico há 1 mês atrás, a gente fica muito aliviado. Então, acho que o retorno para a gente foi muito legal, e a Pascamp ter ficado com esses 2 equipamentos que são muito tecnológicos e auxilia muita gente no diagnóstico, para a gente está sendo muito benéfico. Tanto com os pacientes que estão vindo de fora, quanto os que a gente continua atendendo aqui dentro também. O resultado do programa é visível. Quem pôde se beneficiar do Acelera Saúde Auditiva aprovou a rapidez e qualidade do atendimento. Já estava bastante tempo já aguardando. Aí fui chamada lá na policlínica. Depois de lá eu vim aqui fazer o exame com eles, que eles deram um apoio ao SUS, né? Porque estava muito povo na fila, né, aguardando. Aí eu fiz o exame aqui com eles. Fui bem atendida, gostei do atendimento aqui, foi ótimo. Há muito tempo atrás eu tinha um zumbido no ouvido e eu não ouvia muito direito. Então, eu fui no postinho, e isso foi, se não me falha a memória, no mês 3 de 21, e ela pediu para que eu fizesse um exame com urgência. Tanto é que eu consegui fazer agora no dia 9/1 desse ano, né? Eu fui muito bem atendido, resolveram o meu problema, e acabou todo aquele problema que eu tinha. 12:09. Olha só, o Hospital Maternidade aqui de Campinas precisa urgente da doação de leite materno. O estoque registrou esta semana apenas 86 litros, enquanto o ideal seriam 200 litros. É uma diferença muito grande do necessário. Além da mobilização das doadoras, a instituição pede a doação de kits que custam R$ 28,20, contendo itens necessários como frascos com tampas para o acondicionamento no pós-doação. Portanto, estoque baixo de leite materno aqui na maternidade, situação preocupante. A gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, com o objetivo de mostrar para as pessoas o que é ser amigo de um autista. A Daniela Smith lançou o livro Amor de Autista, inspirada na filha. Com 47 anos, Daniela Smith, servidora pública, resolveu realizar uma vontade antiga: escrever um livro. A inspiração foi sua própria filha Eloá, que é autista. O livro infantil Amor de Autista conta um pouco da rotina, jeitinho, manias e preferências da pequena de 8 anos. A ideia surgiu de fazer um livro em que ela se identificasse, que fosse a história dela, que ela visse ali ela mesma, a família, as pessoas que ela gosta, os ambientes que ela gosta, até para facilitar, né? E ter um registro também, porque quando ela estiver alfabetizada, ela pode ler a própria história, né? Ela foi educadora por muitos anos e sempre gostou da parte de alfabetizar. Com a chegada da Eloá, tudo o que ela achava que sabia teve que ser reaprendido para se adequar às necessidades da filha.
Para a autora, o livro é para cativar crianças e adultos e mostrar que não é difícil ser amigo de um autista. Então, eu fiz a história, ela contando dela, então fala um pouquinho das preferências, das manias, né, dessas esquisitices que a gente, né, às vezes acha esquisito um comportamento, porque o autista tem um comportamento diferenciado, então ela fala um pouquinho, né, do que as pessoas acham esquisito nela, das preferências, do que ela mais gosta, dos brinquedos, dos lugares que ela mais gosta de frequentar, e tem também uma questão, como educadora, que eu faço esse apelo no livro, né, para que crianças que são neurotípicas e que às vezes acham estranho um amiguinho que é diferente, então esse livro diz, tudo bem, né, é só você observar e você vai ver que você consegue ser amigo de um autista e você pode se divertir, você pode gostar de coisas que ela também gosta, né. Com 24 páginas e desenhos especiais, a publicação já está em sua segunda tiragem, mesmo com a divulgação apenas pela editora e boca a boca. E a ilustradora, a gente escolheu a dedo mesmo essa ilustradora, né? Nós mandamos fotos da Eloá, fotos dos lugares que ela gosta, então ela reproduziu assim com muita semelhança, né? Então eu acho que esse primeiro objetivo que era atingir a Eloá, a gente conseguiu, está conseguindo, né? E teve assim uma repercussão muito legal também com outras crianças que a gente está muito feliz, até não esperava tanta repercussão e o livro está fazendo bastante sucesso com a meninada. O retorno tem sido muito positivo do ponto de vista da Daniele, que vem recebendo convites e trocando experiências com outras mães e pais. E as pessoas começaram a nos convidar, né, para conversar. Olha, eu quero conhecer teu livro. Vem aqui dar uma palavrinha com as mães, fala um pouquinho desse processo. É interessante, assim, os convites que vêm chegando, que eu fico muito feliz, para falar... para compartilhar mesmo essa experiência com outras mães, porque eu acho que isso nos fortalece, né? A jornada de uma mãe atípica é bastante pesada, e quando a gente ouve experiências boas de outras mães, a gente também renova as nossas forças, né? Ela ressaltou como é importante ter um momento apenas seu e deixou o convite para quem quiser adquirir seu livro. A gente vive para eles, então é a rotina da escola, é a rotina da terapia que é pesada. E eu sempre digo para as mães, faça alguma coisa que você gosta, né? Porque a gente precisa realmente desse tempo, a gente precisa desse fôlego, a gente precisa de pessoas que nos ajudem. Nós temos um e-mail do livro, que é amordeautista@gmail.com. Meu telefone 991745960, né? DDD 19. E também no site da Fontenelle, eles indicam ali 4 lojas virtuais que você pode fazer a compra. Muito bacana, né? Parabéns pela atitude da Daniele e entre em contato, então, você que está nos acompanhando, seja pela editora Fontenelle ou seja pelo e-mail, né, amordeautista@gmail.com, para você adquirir esta obra que vale a pena. Hora das notícias do Legislativo, porque a primeira parte da 23ª reunião ordinária foi destinada à exposição das deliberações da 12ª Conferência Municipal de Saúde aqui de Campinas. A 12ª Conferência Municipal de Saúde de Campinas foi realizada nos dias 24, 25 e 26 de março no auditório do Colégio Culto à Ciência e debateu a defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS. Os vereadores Paulo Búfalo, Mariana Conte, Guida Calisto, Paola Miguel, Cecílio Santos e Gustavo Peta dedicaram a primeira parte da 23ª reunião ordinária para que a conselheira Roseli Maria e o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Paulo Mariante, analisassem o cenário da cidade de Campinas. No âmbito nacional, essa conferência, a 17ª conferência, tem o desafio de trabalhar pela reconstrução de muito do que foi destruído, mas não só, de avançar. E a gente tem que falar sobre isso. No âmbito aqui do município, também o cenário, se não é exatamente o mesmo que no âmbito federal, nós passamos por muito tempo aqui de
um avanço assim estrondoso da terceirização. Hoje, serviços de urgência e emergência terceirizados, em condições precárias. Muitas pessoas não sabem, mas quase todas as pessoas contratadas de forma terceirizada, vereador Paulo Bufa, vereador Cecílio, vereadora Mariana, quem nós saudamos, elas recebem, em geral, metade do que recebem os trabalhadores, os servidores públicos. Metade. Em condições de trabalho piores. Na minha opinião, é a minha segunda, mas foi uma das mais bonitas, uma das mais preenchidas, né, que eu participei. E nós contamos com várias conferências temáticas livres que foram, né, construídas por vários setores da sociedade civil, por trabalhadores. Nós contamos com a conferência foram muitas, né, da saúde mental, dos trabalhadores, da saúde da população negra, das mulheres, da pessoa idosa. As vereadoras Guida Calisto, Paola Miguel e o vereador Cecílio Santos também contribuíram para o debate e defenderam o SUS. O vereador Paulo Búfalo, que presidiu a primeira parte da 23ª reunião ordinária, analisou o trabalho desenvolvido. Essa síntese, ela dá uma noção dos desafios. Os próprios conselheiros informaram que o relatório final ainda ele está sendo articulado para eliminar ali, repetições de metas colocadas. Mas deu para dar assim, uma visão até para a cidade e para a própria casa, de que esse processo ele é complexo, né? Então valorizar inclusive o trabalho realizado pelos conselhos locais, pelos conselheiras que vieram para a conferência e da importância dessa conferência para a cidade de Campinas e na nossa preparação para discutir o Sistema Único de Saúde nacionalmente também. Então acho que é essa contribuição que acaba ficando. Em seguida, na reunião ordinária, foi entregue ao presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, este relatório com as deliberações da 12ª Conferência Municipal da Saúde. Durante o intervalo regimental da 23ª reunião ordinária, conselheiras municipais de saúde entregaram ao presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, um relatório com deliberações do que fora discutido nos 3 meses deste ano até a conferência realizada no fim de março. O vereador Cecílio Santos salientou a importância de se colocar na prática as deliberações realizadas pelos conselheiros. É muito importante o relatório da conferência, isso foi uma prévia, com as diretrizes que foram deliberadas pela conferência. É importante dizer que a Conferência Municipal de Saúde é o órgão máximo de gestão do Sistema Único de Saúde no município. E, portanto, participam os trabalhadores, os usuários e a gestão. Então, a decisão da conferência é condensada no relatório e é o documento que norteia as ações da Secretaria Municipal de Saúde durante os 4 anos, os próximos 4 anos. O parlamentar cita alguns problemas existentes no município. É importante essa escuta e a observação das propostas, né, das diretrizes colocadas ali no relatório, apontam para esses problemas. É grave a questão da terceirização, porque terceiriza-se a situação final e não o meio, entende? Onde a Secretaria de Saúde tem a obrigação constitucional de prover a saúde da população. Então não dá para comprar esse serviço e simplesmente achar que isso resolve o problema de saúde no município. 3 problemas vou citar. Um deles é o vínculo. O outro é o tempo de trabalho que não é permanente. De tempos em tempos troca a empresa, troca os trabalhadores, precariza os trabalhadores. Portanto, são situações muito ruins para o Sistema Único de Saúde do nosso município. Ontem, a CPI, que apura supostas vantagens indevidas para a prorrogação de contratos, realizou a última reunião, onde foi realizada a leitura do relatório final. Agora ele segue para a aprovação do plenário. A CPI
Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, realizou sua última reunião e aprovou o relatório final elaborado pelo vereador Major Jaime. A princípio, ele seria lido na íntegra, mas após votação entre os membros da comissão, foi decidido que uma versão resumida seria apresentada. Depois da leitura, as correções necessárias foram feitas. Para que todos entendam, quem está em casa, nós tivemos o relatório preliminar que foi entregue para todos os membros da comissão, para que eles pudessem, pelo menos um dia antes, né, o combinado, eu já falei com alguns aqui, pedi desculpa, o combinado foi que seria 2 dias, mas eu sou sincero em dizer que o trabalho foi muito grande, mas muito grande. Né? Muitas coisas aconteceram, reanálises foram feitas. Eu falo para vocês que, com certeza, eu escutei esses áudios aqui, alguns até mais de 10 vezes. Né? Mas a média foi em torno de umas 3 ou 4 audições para a gente chegar em algumas questões. Mas agradeço muito ao Dr. Daniel Biscola, né, pelo trabalho que também, né, agregou ao que nós fizemos. Agradeço também Gerson Aparecido Ortega, que também contribuiu demais, né, o nosso chefe de gabinete. Então, agradeço a todos vocês aí pelo trabalho que vocês fizeram, né, para que a gente pudesse ter esse material aqui nessa data. O relatório teve 6 votos favoráveis e uma abstenção. Foram a favor, além do próprio relator, o presidente Paulo Gaspar, os vereadores Paulo Búfalo, Carmo Luiz, Luiz Cirilo e Igor Diego. A vereadora Paola Miguel se absteve. A peça propõe encaminhamento de cópias do relatório ao Ministério Público do Estado de São Paulo. O presidente falou sobre os próximos passos. Hoje foi deliberado com 6 votos a favor do relatório, do parecer do relator, a favor da abertura da comissão processante, com uma abstenção. Então, automaticamente, ele vai ser lido na próxima sessão plenária, que é o dia de amanhã, e, diferentemente de hoje, que não foi lido na íntegra, foram lidos os principais pontos, amanhã será lido na íntegra, então deve ser horas e horas de leitura, e aí o plenário, na sua maioria, vai deliberar pela abertura ou não da comissão processante. Relatório, então, que deve ser lido hoje na reunião ordinária desta quarta-feira. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Marcelo Silva protocolou um projeto de lei que propõe desconto no IPTU por meio de crédito adquirido pelo munícipe na troca de material reciclável. Entenda a proposta. A necessidade de ampliar a coleta de material reciclado em Campinas tem sido muito discutida. Como forma de incentivar a população a mudar o jeito de pensar com relação a esse tema, o vereador Marcelo Silva protocolou um projeto de lei que dispõe sobre o desconto no IPTU através de crédito adquirido pelo munícipe na troca de material reciclável. Eu tenho feito um trabalho em conjunto com as cooperativas aqui do município de Campinas. A gente está vendo uma diminuição durante a pandemia e reflexo agora considerável também do lixo reciclado. Fora isso, a gente sabe da importância da conscientização ambiental, de você reciclar, de você separar, de ter aquela educação mesmo em casa, de saber como separar, porque isso é fundamental para a vida de muitas pessoas que trabalham nessas cooperativas. Então nós entendemos que isso, com o desconto no IPTU, pode gerar aí uma maior vontade das pessoas de separarem esse lixo reciclável em casa. Ainda de acordo com o projeto de lei do vereador Marcelo Silva, todo o material recebido seria direcionado para as cooperativas que são cadastradas aqui na Prefeitura para triagem e, na sequência, encaminhado para as empresas para reutilizá-lo. Essa medição será feita através das balanças, que já existem hoje em alguns pontos da cidade de Campinas, e aí a regulamentação disso vai ser por parte do Poder Executivo. Mas acho que você une dois fatores importantes. Um, obviamente, é o desconto do IPTU, o outro é o incentivo de você reciclar o lixo, de você separar o seu lixo e de você
entregar para as cooperativas que lá muitas famílias tiram o seu sustento daquele trabalho. Colaborar com a sustentabilidade, segundo o parlamentar, só tem pontos positivos e todo mundo sai ganhando. E se recicla muito pouco lixo, né? Não só no Brasil, mas no mundo também. A gente não sabe até quando nosso mundo, nosso planeta Terra vai aguentar. Então esse trabalho da reciclagem, da separação é primordial, é fundamental. Fora isso, né, você incentiva o trabalho das pessoas, que é o sustento lá das cooperativas, que são várias, estão crescendo, e elas também necessitam desse lixo para conseguir se sustentar. Fora isso, você ajuda o munícipe a ter um desconto, e aí, não sei se vai ser um desconto alto ou baixo, essa parte da regulamentação cabe ao Poder Executivo. Mas nós trouxemos aí todas essas ferramentas importantes em que todas as partes ganham. O município, o meio ambiente, as cooperativas, enfim, só tem ganho. Olha só, com a presença do presidente da CETEC e secretários municipais, o vereador Cecílio Santos promoveu uma reunião sobre a participação de entidades sociais nas feiras aqui em Campinas. Nesta semana, o vereador Cecílio Santos promoveu uma reunião aberta para discutir a participação de entidades sociais em feiras e espaços públicos de grande circulação de pessoas. O encontro contou com a presença do presidente da CETEC e secretários do município. As entidades prestam um serviço importante em Campinas, seja acolhendo as famílias necessitadas, seja fazendo a distribuição de alimentos, informando sobre os programas sociais desenvolvidos pela Prefeitura de Campinas. E aqui na Câmara, nós fomos procurados para que as entidades pudessem também expor a sua marca, expor as suas ideias, seus produtos, né, as ações que são desenvolvidas nas feiras livres. As feiras é um grande espaço de circulação da população, onde as pessoas se encontram, e as entidades que estão presentes no território, às vezes, têm condição de expor ali um trabalho que é desenvolvido naquela comunidade, mas não faz porque não tem autorização, né, para fazer ali a sua exposição. Durante o encontro, foram discutidas soluções para que as entidades possam apresentar seus serviços nas feiras e também comercializar as produções de peças de artesanatos. E acolher essa sugestão e a gente inserir essas entidades sociais dentro desse projeto que você está trabalhando, Cecília, a Câmara Municipal está trabalhando, em relação a como inserir essas entidades. A CETEC, já preocupada com essa questão, já começou a trabalhar um projeto de lei de reformular a estrutura da CETEC. Esse projeto ainda tramita perante a Prefeitura, vários órgãos da Prefeitura vão analisar e depois vão enviar aqui para a Câmara Municipal. Que com certeza, chegando o projeto na casa, certamente ele vai tramitar pelas comissões, e a casa tem tido este olhar, este cuidado, os projetos de lei que versam sobre as entidades, sobre o melhoramento da qualidade de vida para a nossa população. Segundo o parlamentar, as reuniões são um avanço para poder atender às necessidades da população. As 3 secretarias se colocaram à disposição na criação de um grupo de trabalho específico para discutir essa necessidade das entidades em ter um espaço, uma barraca, seja nas feiras livres, seja nas feiras noturnas, ou em espaços de grande circulação, e até mesmo melhorar as feiras solidárias, como a entidade Saber em Arte já apresentou aqui. Então, eu acho que o grupo de trabalho criado aqui vai ser de grande valia para que aprimore e possa, de fato, fazer valer aí a necessidade e os apontamentos das entidades. A Comissão Especial de Estudos sobre Arborização Urbana aqui da Câmara de Campinas, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, realizou nova reunião no plenarinho aqui do Legislativo. Então, confira. Na reunião da Comissão Especial de Estudos sobre Arborização, participou o biólogo e pesquisador Sérgio Brasolin, que é mestre e doutor pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, na área de recursos florestais.
Atua há 36 anos na área de biodeterioração de madeiras e biomecânica e análise de risco de queda de árvores. E apresentou uma avaliação técnica emergencial produzido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas sobre a figueira que ficava no Bosque do Jequitibás e que caiu em dezembro, matando um motorista que transitava na via ao lado do parque. Ela tombou inteira. Porque se ela tivesse com cupim ou apodrecimento, muito provavelmente romperia no tronco ou um galho. Romperia. Ela não, ela tombou inteira. Vocês viram, né? A gente chama de pivotou, né? Ou rotacionou todo o sistema radicular dela. Né? Raro acontecer isso em figueira. Era uma árvore muito pesada. Então, o esforço ali feito, né? A força aplicada ali foi muito grande. Para romper as raízes que não estavam podres, já vou adiantar. Não tinha apodrecimento e não tinha cupim também. Tá? Isso os outros laudos aplicaram isso, né, também. Não tinha cupim, nada, né? Em dezembro, o acumulado era bastante. 324 milímetros de chuva. Eu não consigo trazer a chuva como uma evidência objetiva de que ela foi o causador do acidente. Tá? A chuva não consegui fazer isso daí, né? E o vento também. Menos ainda, porque a estação fica lá no norte da cidade. E o que tem de coletado, que deu 20 km por hora. 20 km por hora é um vento pequenininho. O biólogo concluiu o porquê do tombamento da figueira. O tombamento ocorreu porque não tinha raiz desse lado comprimido. Tá? O que aconteceu? Agora, nós temos uma árvore muito pesada, né? Eu vi agora, pelas fotos dos outros laudos, que tinha... Eu não vi isso no dia para fazer meu laudo, mas era uma árvore que tinha uma inclinação para a calçada, para a rua. A doutora Raquel calculou isso. Tinha uma inclinação, era uma árvore extremamente pesada. E olha só, né? Esse lado aqui não tinha raiz. Por quê? Muitas delas, umas grandes raízes, cresceram porque encontraram a barreira em algum momento e cresceram lateralmente e não radialmente. O peso da água, chuva, tudo, o que deve ter acontecido, ela aqui é frágil, né? Levou e ergueu e quebrou, né? Rompeu as raízes do lado tracionado. Né? Então, essa foi... O motivo foi o quê? Uma restrição do crescimento das raízes. Participaram da reunião os vereadores Paulo Búfalo e Jorge Schneider, que contribuíram para o debate. Ao término, o presidente da Comissão Especial de Estudos, o vereador Paulo Gaspar, analisou o trabalho desenvolvido pela comissão. Nossa proposição aqui, enquanto comissão, é tanto dar voz ao CONDEMA, que faz um papel histórico fantástico aqui na cidade, mas tentar realmente mudar a forma como que a política de arborização ou a ausência dela, como que a gente pode mudar isso daqui para frente, né? E ser propositivo, mas infelizmente a gente não tem a contrapartida, né? E aqui a gente, por enquanto, estamos falando para nós mesmos. Lembrando que esta reunião e as outras também você pode assistir na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá de ao vivo, tem os vídeos e você consegue assistir então todas as reuniões, rever até aqui o nosso telejornal. 12:00 mais 35 minutos. Olha só, em Comitê de Gestão de Risco e Desastres da Operação Verão 2022-2023, divulgou o balanço das ocorrências registradas e das medidas adotadas pela Defesa Civil aqui do município entre os dias 1º de dezembro de 2022 até 15 de abril de 2023. A repórter Luana Galiza está na prefeitura, tem as informações. Então, Luana, seja bem-vinda e boa tarde.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão em casa. E hoje é muito importante ressaltar que a Defesa Civil é o órgão primeiro a ser chamado durante chuvas, tempestades, e eles atuam em situações bem complexas. Nós viemos aqui até a Prefeitura, a gente vai conversar com o diretor da Defesa Civil, Sidney Furtado. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por nos receber. Sidney, o que é o balanço, o que seria a Operação Verão? A Operação Verão é uma operação que se desenvolve todos os anos. Ela está integrada ao Plano Chuvas de Verão do Estado de São Paulo. Existe uma resolução do Estado de São Paulo estabelecendo que os 20 municípios adotam o mesmo procedimento. Vai do dia 1º até o dia 31 de março. Esse ano nós tivemos uma prorrogação da operação por 15 dias. E esse ano foi realmente um ano bastante difícil, atípico no estado de São Paulo, onde nós tivemos 98 mortes no estado. Aqui em Campinas, o balanço deu de 3.233 ocorrências, né? Fazendo um comparativo com o ano passado, que deu 1.776 ocorrências. Esse ano, a cidade está mais sensível? O que aconteceu? Não, esse ano, como eu afirmei, realmente foi um período muito atípico. Tivemos o fenômeno Laninha, que foi bastante severo na nossa região. A região de Campinas foi uma região muito afetada no estado de São Paulo. Então foi bastante complicada, 4 meses de chuva bastante intensas e também temporais significativos. Nós temos em média, durante uma operação, em média de 18 temporais. Esse ano nós tivemos, além dos 18 temporais, chuvas intensas durante 4 meses. Então isso demonstrou a necessidade, inclusive, de ampliar a Operação Verão por 15 dias. Quais os casos de mais ocorrências? Alagamentos, quedas de árvores? O que nós tivemos mais foi a questão de alagamentos, o predominante é a ocorrência de alagamento, e queda de árvore foram significativas, inclusive com óbitos na cidade. Isso realmente representa uma grande preocupação. O excesso de chuva, a saturação do solo foram fatores determinantes aí para que a gente tivesse muita queda de muro, muita queda de parede e muita queda de árvore. Isso é bastante, foi predominante na nossa ocorrência. Normalmente, quando você tem alagamento, é quando tem um temporal localizado, uma chuva localizada, e você tem um temporal. No caso da saturação do solo, não. A qualquer momento, e mesmo sem chuva, você pode ter desabamento, queda de árvore, enfim. Foi o predominante nesse ano. Vocês sempre fazem um mapeamento sobre as áreas de risco. Como que vocês fazem essa prevenção com as pessoas que moram em áreas de risco? O levantamento de área de risco ele é feito normalmente por um órgão externo. Ou foi o IPT, ou foi o CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil. A Defesa Civil atualiza anualmente essas áreas de risco. Então, todo ano, a equipe técnica da Defesa Civil vistoria esses locais, verifica se está alguma normalidade, alguma diversidade, encaminha para os setores competentes, inclusive a Secretaria de Habitação, se necessário for a remoção de famílias. Então, isso é feito um trabalho preventivo que começa antes do período de chuva. E depois disso, nós temos o monitoramento dos vários pluviômetros e sensores que nós temos na cidade, além dos alertas que são emitidos pelo governo federal, estadual e até pelo CEPAGRE aqui da Unicamp, indicando uma chuva mais forte. O que nós recomendamos sempre é que as pessoas adotem as medidas preventivas que nós recomendamos e atenda também a Defesa Civil, porque muitas vezes várias pessoas, várias famílias acabam se recusando a fazer o atendimento, inclusive da saída do imóvel, se necessário for. A ação preventiva, ela evita muitos desastres. O que as pessoas que estão em casa devem ficar atentas no solo, no momento de chuva, olhar pelas janelas, uma rachadura na parede? Tudo isso que você falou, a pessoa ela tem conhecimento se tem uma fissura, uma trinca, alguma rachadura na residência. Ela tem que perceber se isso está aumentando ou não. E se ela sentir necessidade, ela pode pedir a vistoria da Defesa Civil, vai um técnico no local e faz uma avaliação no imóvel dessa pessoa. Isso independe se é uma área de risco ou não. Isso é algo, faz parte da nossa atividade. O telefone 199, a pessoa pode solicitar, é feita essa vistoria. A questão predominante é a questão relacionada também com as calhas. A gente observa muitas vezes a calha não foi limpa, principalmente agora. Nós estamos saindo de um período de
cresceu muito o mato, cresceu muito a vegetação. Nós vamos ter problema da estiagem, e depois vem a estiagem, as pessoas também acabam não se preparando para o período da chuva. Então muita calha, as calhas ficam entupidas e às vezes pode ter uma queda de um muro, de uma parede. Então realmente é uma situação bastante preocupante e as pessoas devem adotar essas medidas preventivas durante o período de normalidade. E qual a área mais afetada aqui no município de Campinas? A região central foi a região mais afetada por alagamentos e também a região leste. Nós tivemos o problema de duas inundações em Sousas, do rio Atibaia, e a região do Jardim do Lago, Osiel, que foi uma região bastante afetada também. Depois nós tivemos eventos mais isolados, que foi a região do Campina Grande, a região principalmente ali da Rui Rodrigues, que tradicionalmente nós não tínhamos problema naquela região. A chuva foi muito intensa e representou problemas esse ano. Para as pessoas que precisam sair de casa no momento de uma chuva, de uma tempestade, existe a ação de prevenção por SMS aqui da Defesa Civil, né? Sim, as pessoas podem cadastrar o CEP onde ela mora ou de algum familiar que ela queira também receber uma informação, ela pode mandar o SMS para o 4099 e ela vai receber esses alertas da Defesa Civil. E também tem que se cadastrar. Ele se cadastra, ele vai cadastrar o CEP da rua onde ele quer receber esse alerta. Muito obrigada. Eu que agradeço. Lembrando, gente, que para mandar esse SMS de alerta aqui para a Defesa Civil é gratuito. Você não precisa ter créditos, você não precisa ficar preocupado com a conta do seu celular, porque é um serviço totalmente gratuito. E você tem que mandar para uma mensagem de texto para o número 40199. Você tem que escrever o CEP do seu interesse, o CEP da rua onde você está ou pretende passar, que prontamente você vai receber um SMS de resposta, explicando para falar como que está a área, como que está a rua. E muito obrigada. É com você, Gabriel. Muito obrigado, Luana Galiza, por todas as informações. Eu já tenho este cadastro no meu celular, viu? É importante, coloque lá o CEP da sua rua, porque é importante realmente a Defesa Civil envia este alerta quando a tempestade está para chegar na residência. Agradeço também ao Sidney Furtado, ele que é diretor da Defesa Civil aqui de Campinas, por nos apresentar, né, este balanço do que foi a Operação Verão, tão importante trabalho realizado aqui no município de Campinas, desde o ano passado, no dezembro, né, quando começam as chuvas, as tempestades, até este mês de abril. Foi estendido, né, até então a Operação Verão era até o mês de março, mas por conta das fortes chuvas foi até o meio de abril. Bom, fim da Operação Verão, vamos falar do outono agora, porque agora é hora da previsão do tempo. É quarta-feira de tempo fechado aqui na cidade de Campinas, já choveu em muitos bairros no dia de hoje, então se for sair de casa agora à tarde é com o guarda-chuva, viu? Porque esse tempo vai permanecer para agora à tarde, dia nublado, pela manhã o sol até apareceu em algumas regiões, mas a partir de agora nebulosidade continua em alta e chove hoje à tarde. Para amanhã, quinta-feira, segue esta previsão parecida, com o sol tentando aparecer, mas entre muitas nuvens e tem mais previsão de chuva. Vamos às temperaturas? E elas não sobem não, viu? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, quinta-feira, 27 de abril, mínima de 17 graus, amplitude térmica pequena, porque a temperatura não passa dos 24 graus nesta quinta-feira aqui na cidade de Campinas. Meio-dia mais 45 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só essa descoberta, viu? Um pesquisador da Unicamp encontrou uma rocha formada há 600 milhões de anos que indicam que Campinas já fez parte do oceano. Eu volto a chamar a Luana Galiza, que entrevistou este pesquisador, só que agora no nosso quadro Giro Ambiental.
Das rochas que são esculpidas há milhares de anos pelo mar, surgiu a rocha máfica e ela foi encontrada aqui em Campinas. E é sobre esse mistério que vamos falar no Giro Ambiental de hoje. Um passeio de bicicleta pelo Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim levou o professor Wagner Amaral, do Instituto de Geociências da Unicamp, a fazer uma descoberta importante sobre Campinas. Ele comprovou, por meio de análises petrográficas e geoquímicas, a existência de rochas do fundo do oceano. Professor, então a gente pode dizer que aqui em Campinas já foi um oceano? Já passou, né? Um mar aqui pela cidade? Sim, Luana, certamente essa descoberta que nós fizemos recentemente reforça essa hipótese. Então essas rochas que estão aqui, onde nós estamos agora sentados sobre elas, pode-se dizer que isso foi o fundo de um oceano que existiu há mais de 600 milhões de anos. E como isso foi descoberto? Olha, nós casualmente estávamos aqui andando de bicicleta, né, durante a pandemia. Era uma das alternativas que a gente tinha, ficar ao ar livre, com o distanciamento social. E passando por aqui, parei, né, para olhar essa rocha que me chamou a atenção. E a hora que eu quebrei com um martelo geológico, comecei a observar com a lupa e vi que existiam alguns minerais diferentes, né? E falei, opa, aqui tem uma coisa interessante. Que eu falei, opa, bingo, né? Descobrimos algo novo, que não havia sido descrito ainda aqui no nosso município. E aí avançamos com os estudos, fizemos outros tipos de análise que nos revelaram que essas rochas foram geradas em um ambiente oceânico e depois foram metamorfizadas em uma zona de subducção. E elas estão aqui hoje, nós encontramos elas porque elas foram levadas a uma condição de alta pressão, alta temperatura e depois foram o que a gente usa o termo exumadas, ou seja, foram trazidas, né, das profundidades até a superfície, onde a gente pode então descrevê-las com mais critério. Como que isso acontece, né? Porque com toda a tecnologia de hoje em dia, com toda a pavimentação, né, com toda a intervenção do homem, como que ainda pode assim existir resquícios do mar? Olha, excelente pergunta, Luana. Na verdade, a gente está numa região preservada do município de Campinas, o Parque Ecológico, onde é uma região que não pode existir construções, enfim, é uma região para o lazer dos moradores de Campinas e da nossa região. Então aqui é um achado onde a gente tem várias rochas que ocorrem em todo o interior do parque. Então é uma região muito interessante do ponto de vista geocientífico e a gente pode explorar isso com mais cuidado, descrevendo essas rochas e trazendo essas informações de maneira mais fácil, mais didática, para que o público possa vir e se interessar pela ciência, pela geociência, né? E saber que aqui um dia, obviamente, foi um pedaço de um oceano, a gente não sabe o tamanho, nem a magnitude desse oceano, mas temos registro, temos uma pecinha para encaixar num quebra-cabeça para a gente poder entender esse cenário que ocorreu num passado geológico, como nós mencionamos, há mais de 600 milhões de anos. Você pode explicar como que funciona esse fechamento oceânico? Muito bem, Luana. Na história do planeta existiram vários episódios de crescimentos de massas continentais e, consequentemente, de crescimentos de oceanos. Então os oceanos, eles se desenvolvem, eles crescem, eles têm um tempo de aproximadamente 200 milhões de anos para se desenvolverem. Depois que eles se desenvolvem, as rochas que estão no fundo do oceano vão se tornando mais velhas, mais velhinhas, vão ficando mais densas, ou seja, mais pesadas, e elas começam em algum momento se afundar, né? Esse afundamento vai fazer com que essas rochas do fundo oceânico sejam puxadas para debaixo dos continentes. Isso é o que a gente conhece como zona de subducção, que ocorre, por exemplo, hoje lá na costa do Pacífico, na região do Chile, onde nós temos a Cordilheira dos Andes, que é fruto da subducção, ou seja, da descida das rochas do fundo oceânico embaixo do continente, embaixo ali da região onde está o Chile, né? Como consequência disso, nós temos o crescimento dos Andes. Então, há períodos da história do planeta onde existiram aglutinações de massas continentais
crescimentos e fechamentos de oceanos. Esse é um ciclo que a gente observa há pelo menos que ocorre aí em tempos de 500, 450 milhões de anos, que é a evolução. É a evolução de um oceano e o seu fechamento. A natureza dá sinais. A natureza dá sinais. Por que é importante a gente reconhecer essas rochas e descrevê-las e estudá-las? Bom, primeiro para a gente entender o passado geológico, né? A gente tem que sempre, essa é uma máxima, né? Chega a ser um jargão, mas a gente estudar o passado para entender como vamos evoluir no futuro, né? Então isso em todas as áreas científicas. Na geologia não é diferente. A gente olhando para as rochas, geralmente a gente vê uma rocha, né, uma pedra, né, vulgarmente a gente fala rocha e pedra é a mesma coisa, tá? Pedra é só um nome mais popular, rocha é um nome mais técnico. Então a gente olha uma rocha e fala, se a gente não dá a devida atenção, ela tem muita historinha para contar para a gente. Então a gente conhecendo as rochas, a gente pode pensar ambientes geológicos que existiram aqui em toda a região, e esses ambientes geológicos muitas vezes podem ter depósitos minerais associados a eles. Tá? Então um depósito mineral a gente não acha assim por acaso, a gente tem que ter critério científico para saber onde pesquisar, onde explorar com consciência e saber como fazer da melhor forma. Então é por isso que a gente pensa nesses ambientes, entende esses ambientes, constrói essas hipóteses para dar um retorno para a sociedade no futuro. Muito obrigada, professor. Obrigada pela oportunidade aqui, né, para a gente estar tendo uma aula, conhecer mais sobre ciência, sobre a cidade de Campinas. Eu que agradeço, Luana, e trago aqui para você um pequeno fragmento do que foi um oceano num passado geológico. Fragmento do Oceano de Campinas. Muito obrigada, professor. Obrigado. E é isso, por hoje é só. Até o próximo Giro Ambiental. Tá aí o nosso Giro Ambiental sempre tá trazendo aqui, né, novidades, descobertas. Então agradeço novamente a Luana Galiza pelas informações. A você aí de casa, muito obrigado pela companhia, pela audiência. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue aqui na programação da TV Câmara Campinas. Daqui a pouco, às 3h30 da tarde, tem reunião da Comissão Permanente de Administração Pública. Hoje é dia de reunião ordinária, a partir das 6 horas da tarde acontece a 24ª reunião ordinária. Então tem muitos assuntos para você poder acompanhar e nos vemos amanhã na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.